Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Lucas Paquetá deseja voltar ao futebol brasileiro, mesmo se for absolvido no julgamento previsto para março. A gente vai trazer esses detalhes aqui para vocês. Qual é a verdade sobre Richarlison no Flamengo? Apuramos essa situação e também vamos trazer tudo aqui para vocês. E os reforços? Cadê os reforços do Flamengo? BAP deu liberdade para José Boto definir o futuro de Felipe Luiz. Tem mudanças na pré-temporada e muito mais, tá? Tudo isso a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. Já solta o dedo no like, vai soltando o dedo no like aí. Se inscreva aqui no nosso canal também. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Clica nesse botãozinho, se inscreva. Ative o sininho também para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidade por aqui. E ó, em breve, nos próximos dias, teremos muitas e muitas e muitas novidades por aqui. Então, você que está chegando por aí, já faz aí, ó. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre as mudanças no Flamengo, porque José Boto, como vocês sabem, já foi oficializado pelo BAC como novo diretor de futebol da gestão. Ele se despede da equipe que ele está trabalhando lá na Croácia nessa sexta-feira e chega no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro. E aí ele vai ser responsável por várias situações, como definir a permanência ou não do Bruno Spindel, que foi diretor de futebol na gestão Rodolfo Landim. O BAP já disse que não vê o Spindel, pelo perfil dele, como diretor de futebol, e sim como um diretor de contratação. E agora cabe ao José Boto avaliar se o Spindel poderá assumir de fato essa função, de repente, aí de diretor de contratação, ou uma outra função, ou se o Spindel, né, não vai permanecer no clube, não vai mais trabalhar no clube. E ó, passou também pelo José Boto a decisão sobre a permanência do Felipe Luiz. O BAP deu liberdade, tá? Para que o José Boto escolhesse o treinador do Flamengo. O dirigente português foi quem então definiu sobre a permanência do Felipe Luiz, que tem contrato até dezembro de 2025. O BAP revelou que eles conversaram com outros treinadores e também com outros dirigentes esportivos. Alessandro Brito, do Botafogo, foi um dos nomes consultados pela gestão do BAP. A informação ela foi trazida primeiro lá pela galera do Globo e eu consegui confirmar a informação, me confirmaram a informação, disseram que procede, que de fato, né, o Flamengo procurou, a gestão do BAP procurou o Alessandro Brito, mas o Alessandro Brito optou por seguir no Botafogo, tá? O Boto ele está em conversa, gente, com Fernando Matos, chefe de scout do Famalicão, para assumir a chefia de scout da equipe profissional do Flamengo. Enfulado Guilherme Flazueiro, meu amigo Guilherme Flazueiro. A gente conversou com o pessoal lá em Portugal, que disse que ainda não tem nada fechado, existem conversas. Aliás, o Boto está no mercado conversando com alguns profissionais para compor a estrutura profissional do departamento de futebol do Flamengo. Essa estrutura ela será toda reorganizada na gestão BAP, beleza? E agora vamos falar sobre o mercado da bola. Eu sei que vocês gostam muito desse assunto de mercado da bola, né? Tem coisas para a gente falar a respeito do Lucas Paquetá, por exemplo. Lucas Paquetá, pelo que eu apurei, ele deseja voltar ao Brasil, deseja voltar ao futebol brasileiro, mesmo em caso de ser absolvido no julgamento que está previsto para março de 2025, tá? Então, isso foi uma informação confirmada com pessoas próximas ao Lucas Paquetá. O que foi passado é que, de fato, o julgamento do Lucas Paquetá está previsto para março de 2025.
2025. E independente de ser absolvido ou não, ele quer voltar ao futebol brasileiro. Antes de toda essa história começar, gente, o Lucas Paquetá estava em negociação com o Manchester City. Olha só, do Manchester City para um possível retorno para o futebol brasileiro. É importante destacar aqui que a situação do Lucas Paquetá não é fácil, né? Alguns especialistas acreditam, inclusive, que ele será severamente punido. Então, não é uma situação fácil, mas ele deseja voltar mesmo em caso de ser absolvido. Aliás, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao West Ham que me passaram que o Paquetá tentou, nos últimos dias, argumentar com o West Ham para ser emprestado já nessa janela de janeiro. Ele argumentou um empréstimo gratuito, mas o West Ham descartou, né? Não quer emprestar o Lucas Paquetá de forma gratuita, mas pelo que me passaram, eles não descartam emprestar o Lucas Paquetá um empréstimo pago, um empréstimo com custos. Mas existe um risco muito grande nessa operação, porque em março está previsto aí o julgamento do Lucas Paquetá. Então, imagina, você vai pagar o empréstimo do Lucas Paquetá por um ano, vamos lá, pagar 7 milhões de euros, estou dando um exemplo aqui. E aí chega em março, o Lucas Paquetá não pode mais jogar. Ah, mas aí é só colocar uma garantia. Mas aí quem disse que o West Ham vai aceitar? Que se caso ele seja condenado, suspende o pagamento. Não é por aí, não. O West Ham vai aceitar isso? Vai aceitar sair no prejuízo? Claro que não. Então, o que eu ouvi foi que o West Ham até topa emprestar o Lucas Paquetá, mas precisa receber aí uma boa grana por empréstimo e não vai topar esse tipo de cláusula, tá? Aí fica complicado, né? Eu soube que, de fato, o Botafogo procurou o Lucas Paquetá recentemente, né? Demonstrou interesse no Lucas Paquetá e, de fato, está muito interessado na contratação do jogador. Eu não soube nada da nova diretoria ter ido atrás do Paquetá. Houve um acordo costurado entre Flamengo e Lucas Paquetá na janela do meio do ano, mas pelo perfil do Lucas Paquetá, eu não duvido que ele seja procurado pela atual diretoria caso seja absolvido. Antes disso, eu acho quase impossível a atual diretoria do Flamengo ir atrás do Lucas Paquetá, tá? Mas isso aí não é informação, é opinião minha pelo cenário, pelo que eu conheço da nova gestão do Flamengo. Richarlison, que tem de verdade nessa situação aí envolvendo o Richarlison. Vamos lá, o que eu pude apurar é que o Richarlison foi procurado pela diretoria do Rodolfo Landim. Houve uma consulta para saber a situação dele, se ele tinha interesse em voltar ao futebol brasileiro, se ele tinha interesse em defender o Flamengo, enfim. E o que eu sei foi que ele passou o seguinte, que ele ficaria no Tottenham até pelo menos o meio do ano, quando termina a temporada europeia. O intuito dele é recuperar espaço no Tottenham e, se não conseguisse recuperar o espaço, se não conseguisse aumentar a minutagem de jogos, ele iria, no meio do ano, reavaliar, né, se voltaria para o Brasil, enfim. O desejo do Richarlison é recuperar o futebol dele, é voltar para a seleção brasileira. Ele tem muito claro que ele deseja disputar a Copa do Mundo de 2026. Então, se para ele ter mais chances de disputar a Copa do Mundo de 26 significa voltar ao futebol brasileiro, a informação que eu tenho é que ele vai topar, sim, voltar ao futebol brasileiro. Mas, no momento, o desejo do Richarlison é ficar no Tottenham até o final da temporada europeia, tentar recuperar o espaço, tentar dar a volta por cima. Se isso não acontecer, ele vai avaliar um retorno ao futebol brasileiro. Agora, o Fluminense procurou o Richarlison, o Fluminense está muito interessado no Richarlison, está montando um projeto para tentar a contratação do Richarlison, mas, claro, falta grana. O Tottenham também não vai negociar o Richarlison por valores baixos. Gente, o Palmeiras está levando o Paulinho do Atlético Mineiro, jogador que está aqui no futebol brasileiro,
por 18 milhões de euros, mais 2 jogadores. Então, não pensem que comprar o Richarlison ou o próprio Lucas Paquetá será barato. Carlos Alcaraz custou aos cofres do Flamengo 20 milhões de euros. É um jogador que teve passagens pela Juventus, né? Teve uma passagem pela Juventus, teve passagem na Premier League, mas não é um jogador pronto, não é um jogador que teve sucesso nesses clubes, por exemplo, ou que se destacou. Lucas Paquetá se destacou no West Ham. O Richarlison teve um bom início no Tottenham, mas se destacou no Everton, né? Se destacou acho que foi no Watford também, que foi o primeiro time dele lá na Inglaterra. Então, assim, não pensem, né, que serão valores baixos, tá? Esses jogadores são caros e o futebol está caro. Mas é isso. O departamento de futebol do Rodolfo Landim passou essas informações para a atual diretoria, as informações das consultas que fez nesses jogadores, especialmente em atacantes, né? O Richarlison é o nome deles, e até onde eu escutei, a atual diretoria não prosseguiu com as conversas em relação ao Richarlison, até porque eu acho que nesse momento nem faz sentido, né? E o Bab falou sobre a atuação do Flamengo no mercado da bola. Ele disse que considera essa janela de janeiro a mais importante janela de transferências, mas destacou que para fazer os investimentos, fazer altos investimentos ou investimentos mais fortes, né, o Flamengo vai precisar vender. O que ele disse é que não necessariamente jogadores titulares. Ele lembrou que nos últimos anos o Flamengo fez dinheiro negociando jogadores que não eram necessariamente titulares, eram mais aquelas promessas da base, enfim. Nos próximos dias, a gente vai ter mais informações de movimentos do Flamengo no mercado da bola em relação a nomes, enfim, o atacante que continua sendo uma prioridade para o técnico Felipe Luiz. Beleza? Rapidinho agora sobre mudanças na pré-temporada. O Flamengo mantém a pré-temporada nos Estados Unidos, mas viaja no dia 10 e retorna no dia 19, tá? Logo depois do jogo contra o São Paulo. Teria um jogo em Manaus no dia 25 de janeiro, mas a informação que eu tenho é que esse jogo ele não deve mais acontecer na Arena da Amazônia, porque o Flamengo está focando no planejamento da preparação da equipe para a Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de Belém. Ah, Raíza, mas por que não vai, joga em Manaus e depois viaja direto para Belém? É exatamente isso que a comissão técnica não quer. O Felipe Luiz não quer jogar em Manaus e ir direto para Belém. Ele prefere retornar ao Rio de Janeiro. Então, ir para Manaus, jogar no dia 25, retornar no dia 26 e aí depois voltar para Belém, né? Isso no meio de uma pré-temporada não faz muito sentido. É por isso que o Flamengo está tentando derrubar esse jogo aí na Arena da Amazônia no dia 25 de janeiro. Beleza, galera? Por hoje é só. A gente vai chegando por aí. Não esquece, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, porque a gente precisa muito da ajuda de cada um de vocês para o nosso canal aqui chegar em mais e mais e mais pessoas. Beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.